Meus irmãos, nós vamos continuar a exposição no livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 5 e eu quero lhe convidar a abrir a Santa Palavra de Deus. Provérbios, capítulo 5. Nós damos as boas-vindas a todos, muito especialmente aos que nos visitam. Aproveito para abraçar Ronaldo e Rosália, depois de alguns meses lá visitando o filho. Estão de volta, bem-vindos. Deus os abençoe. O pastor Cláudio encontra-se lá na congregação em Aldeia. Eu estaria hoje à noite em Aliança, mas estou aqui substituindo o nosso pastor Icleibe, que está conosco aqui, está participando do culto conosco. Vamos, então, queridos, ler essa porção da Palavra de Deus com muita atenção, com muita reverência. Hoje, na pregação da manhã, no livro de Isaías, o presbítero trouxe algumas informações históricas importantes sobre o livro, nos colocando dentro do contexto, e eu queria aproveitar Isaías para ler aqui, antes de ler Provérbios, ler 2 versículos em Isaías 66, apenas ouça. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, muito oportuno, antes da leitura do texto bíblico, aquele para quem Deus olha é o quebrantado, não arrogante, mas que está disposto a dizer sim, Senhor, e que quando ouve a palavra de Deus, treme da sua palavra. Como o salmista escreveu no Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. O pregador é apenas um instrumento, mas ele precisa ser fiel a Deus, a exposição fiel da palavra, mas que você escute a voz de Deus pela palavra. Como ensinaram os servos de Deus do passado, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, que a gente faça essa exposição com fidelidade. O editor da nossa Bíblia colocou aí um título em negrito, dizendo que esse texto é uma advertência contra a lascívia. Vamos ouvir o que Deus nos diz. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Na verdade, talvez a melhor tradução aqui, não que uma prostituta não venha a ser uma adúltera também, mas a melhor tradução aqui é uma mulher da prostituição. Essa a ideia aqui do texto. E não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam,
nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Quem tem ouvidos, citando o Apocalipse, como o Edinho citou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala. Antes de começar a exposição, vamos lá para o capítulo 1 de Provérbios, naquele prefácio do livro, para entendermos a importância dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi. Nós vimos que ele não foi o único que escreveu provérbios, mas Lemuel escreveu, Agur escreveu, Ezequias deixou provérbios que depois foram registrados. Aí olha a palavra: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Queridos, a nossa mensagem dessa noite, no nome do Senhor, com muito temor e tremor, tem o seguinte tema: advertências acerca da prostituição e a exaltação do casamento, que é exatamente esse lado positivo que nos faz o texto. Se você fizer uma leitura cuidadosa, e alguns irmãos me procuraram já dizendo: olha, pastor, estou lendo provérbios todos os dias, né? Fiquei feliz com isso, todos os dias, um capítulo ao menos ao dia. E você que está lendo, já percebeu que aqui logo no início, no capítulo 2, nós temos uma advertência sucinta acerca da prostituição, de uma mulher adúltera, de uma esposa inconstante. No capítulo 2, versos 16 a 19, ele diz assim: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Nesse capítulo 5 que lemos, essa advertência agora é explicada. No entanto, esse é um assunto que o mestre volta repetidamente. Eu não vou ler agora, mas queria que você olhasse comigo. Quem estiver anotando, anote aí a referência para ajudar depois. Por exemplo, no capítulo 6, desde o verso 20 até o verso 35, nós temos aqui uma advertência muito clara quanto a esse tipo de envolvimento. O capítulo 7, todo ele, os 27 versículos, advertências contra a mulher adúltera. Lá no capítulo 9, a partir do versículo 13 até o verso 18, eu vou ler esse que é um texto menor. A loucura é mulher apaixonada,
é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma candeia para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Então, nós temos advertências sérias. Hoje, quando o Josimar pregava, ele citou aqui o pastor Sinésio, dizendo da mensagem tão amorosa, não é? Quem já ouviu o pastor Sinésio outras vezes, já percebeu isso, aquele coração pastoral e bem amoroso. E aí peguei o gancho dele para dizer que Provérbios é exatamente isso, é um pai amoroso, uma mãe também, como vimos, que a mãe participou dessa instrução, um pai e uma mãe chamando o filho e dando a esse filho as instruções, dando as diretrizes, a orientação, como seguir, ou seja, para que você tenha bom senso, para que você seja bem-sucedido, para que você seja abençoado, para que você não caia numa armadilha, para que você não se deixe levar pelas falácias, para que você aprenda a andar no temor do Senhor. É essa a instrução. E como nós, igreja, temos proclamado isto, nós cremos que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamentos são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e de prática. Então, a palavra de Deus nos ensina de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho em uma sociedade tão devassa como a nossa, uma sociedade erotizada como a nossa, uma sociedade libertina como a nossa. Como é possível? E aí vem a resposta da palavra de Deus: observando segundo a tua palavra. Vamos então fazer a exposição desse texto. Eu queria dividir em algumas partes. A primeira parte aparece nos 2 primeiros versículos e na parte A do versículo 3. Eu queria chamar aqui de uma exortação e uma justificativa. Ele faz uma exortação e em seguida faz uma justificativa. Olha aí comigo. O sábio, o pai, o discipulador, o mentor, está falando agora com seu filho. Ele o exorta para que ele atente para a sabedoria e ele incline os seus ouvidos para a inteligência. Não é exatamente assim quando a gente está instruindo um filho, quando os pastores da igreja, os presbíteros, os líderes da igreja, pessoas da escola dominical, estão aconselhando alguém, orientando alguém. E eu volto a trazer a ideia daquela palavra admoestação, essa palavra bíblica. Admoestação significa convencer o outro usando o argumento da palavra de Deus. Isso é admoestação. E é isso que ele está fazendo. Incline os seus ouvidos para a inteligência. Entenda a sabedoria. E aí ele faz a justificativa desse conselho, para que conserves o bom siso, o bom senso. Há uma outra tradução que fala: a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. E aí, no versículo 3, é interessante essa palavra, porque os lábios da mulher adúltera. A palavra hebraica que aparece aqui, em vez de ser a mulher adúltera, a ideia da palavra é a mulher estrangeira. Essa é a ideia. Literalmente, a palavra hebraica que aparece aí. Ou seja, eram mulheres que iam a Israel para se prostituir. Por isso eram chamadas de mulheres estrangeiras. Porém, o termo depois ele foi ampliado, ele chegou a alcançar também uma mulher adúltera. Então, a ideia do texto é uma estranha, uma estrangeira, uma adúltera, independentemente de ser casada, de ser de Israel ou não. Se alguém tiver aí a versão NVI, a palavra que aparece é imoral. Então, esta é a ideia. Meu filho, escute. E você sabe disso, você que é jovem, você que é moço, moça, e você que é adulto,
e você que já tem uma idade avançada, que é idoso, você sabe disso. Sendo casado ou solteiro, você sabe que as tentações estão em toda parte, procurando atingir os homens e as mulheres. Você sabe disso. Executivos que viajam constantemente, que estão nos aeroportos, que estão nos hotéis, sabem disso, sabem das ciladas, sabem das armadilhas, sabem das possibilidades para os homens, para as mulheres, aventuras em uma sociedade que considera isso como algo absolutamente normal. Seu casamento está frio, diz o mundo, por que não aquecer esse casamento tendo um relacionamento extraconjugal? Por que não ter uma aventura? Por que não experimentar algo novo para tentar mexer com a sua vida, com o seu casamento, dar um up para o seu casamento? Aqui está uma exortação, e essa palavra é para mim, para você, para todos nós. Incline o ouvido, atente, guarde o conhecimento, para que você não se deixe levar pela astúcia dos convites que são enganosos, que parecem tão vantajosos, tão prazerosos, mas vamos ver ao final em que dão esses caminhos. Agora, segundo ponto, a segunda parte do versículo 3 até o versículo 6, nós temos aqui uma descrição dessa mulher. Essa mulher imoral, adúltera, estranha, e eu queria aqui, quando estava estudando, estava pensando exatamente, o livro foi escrito em uma determinada cultura, em um determinado conceito, em um determinado contexto histórico. Mas a ideia bíblica pode ser aplicada também a um homem. Então, nós temos aqui a descrição de uma mulher imoral, de uma mulher infiel, mas nós podemos dizer também que temos aqui a descrição de um homem imoral, de um homem infiel, de um galanteador. Vejam o que diz o texto. Antes eu queria me lembrar de uma passagem lá de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2,22, quando Timóteo escreveu pelo Espírito de Deus, quando Paulo escreveu ao seu filho Timóteo, jovem pastor: foge das paixões da mocidade. Estão lembrados? Foge das paixões da mocidade. Antes, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Agora vejam a descrição. Primeira verdade que o texto diz aqui, que ela é sedutora. Os seus lábios destilam favos de mel. Olha que coisa. Palavras suaves como azeite. Você gosta de azeite? As palavras são doces como mel. As palavras são suaves como azeite. Então você olha para o seu casamento e vê a crise. E aí aparece uma mulher que ela parece ter tudo que a sua esposa não tem. Inclusive é compreensiva. E é assim a sedução. Ah, sua esposa vive resmungando em casa, e essa aqui lhe apoia. Sua esposa, quanto tempo não diz que você está bonito, não é? E ela diz que você é lindo. Diz, você é o tipo do homem assim que me atrai. É assim que fala a voz da sedução. Fala aquilo que o coração enganoso quer ouvir. E vice-versa. É doce como mel. Ah, que maravilha. Se eu fosse casado com essa mulher, meu casamento seria outra coisa, né? Se eu fosse casado com esse homem, né? É assim a voz da sedução. Destilam favos de mel, palavras suaves como azeite. Mas o texto está dizendo que essas palavras aparentemente doces, essas palavras aparentemente suaves como o azeite, elas enganam. E enganam a quem? Aqueles cujos lábios não são guardados pelo conhecimento, ou seja, aqueles que não têm bom senso, bom siso, que se deixam levar. Mas não se iludam.
Nós vamos mais adiante estudar um outro texto que diz assim: o homem que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se. É isso que diz a palavra de Deus. Então, o que o texto está dizendo, que essas palavras que parecem doces como mel, suaves como azeite, olha o verso 4 que diz: o fim dela é amargoso como absinto. A NVI traz a palavra fel, e agudo como a espada de dois gumes. Estava observando a palavra no hebraico para absinto, e essa palavra que corresponde àquela que a gente conhece bem, lembram-se de Sócrates, cicuta. A palavra absinto corresponde exatamente a cicuta, essa planta venenosa, que tem uma substância tão venenosa como a raticida. Estava lendo sobre essa substância chamada de conicina. É exatamente isso que diz: aquilo que parece doce como mel, suave como azeite, é cicuta. Então, cuidado. E é isso que o Pai amoroso está dizendo: incline o ouvido, filho, não se deixe levar, não se deixe enredar. E ele diz mais: quem não se prepara com a sabedoria só percebe a armadilha, muitas vezes quando já é tarde demais. Então, não apenas ela é sedutora, mas, em segundo lugar, dentro desse seu perfil, ela é destruidora, porque suas palavras mutilam como a violência de uma espada afiada de dois gumes. É isso que está dizendo. A palavra é muito clara aqui, queridos. Vejam lá: os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-na ao inferno. A palavra que aparece aqui é Sheol. Os termos morte e inferno podem ser considerados sinônimos. Nesse caso aqui, a ideia é de destruição, é de juízo. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo, queridos. A palavra de Deus nesse texto, eu vou falar mais sobre isso lá no quarto ponto, é a exaltação do casamento. Foi para isso que Deus nos preparou, para o casamento, para que vivamos a nossa vida intensa dentro do nosso casamento, com integridade e com fidelidade. Então a mulher é sedutora, ou o homem sedutor, esse ímpio, é destruidor. Ele diz também outra palavra do seu perfil, que ela é inepta. Então olha aí para o verso 6, uma vez que os seus pés conduzem à morte, não é de surpreender que ela mesma não pondere na vereda da vida, ou seja, ela é inepta, porque se ela tivesse esse entendimento, ela não viveria esse tipo de vida, porque esse é um tipo de vida que conduz à destruição. O que falta a ela é essa percepção de que anda errante nos seus caminhos. Uma tradução talvez melhor para esse versículo 6 seria: seus caminhos são instáveis. A NVI diz: ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Nem percebe que esses caminhos darão em morte, e ela não consegue enxergar a vereda da vida. Ela é inepta, sedutora, destruidora e inepta. Terceiro ponto que eu queria destacar, dos versos 7 a 14. Nós temos aqui o que eu queria chamar de os perigos da prostituição. Olha aí para o verso 7. Depois da exortação inicial, ele prossegue: agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. E no verso 8, o mestre continua advertindo: afasta o teu caminho da mulher adúltera, da mulher ímpia, e não te aproximes da porta da sua casa. E nós poderíamos dizer, sem nem um perigo de ferir a verdade bíblica, dizendo às mulheres: afasta o teu caminho do homem adúltero, do homem ímpio, não te aproximes da porta de sua casa. Nada mais lógico do que fazer essa advertência, porque chegar perto é possibilidade de ruína. Queridos, todos nós sabemos
que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, que a corrupção está aqui dentro de nós. Por isso a palavra de Deus diz, Paulo é muito contundente na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, dizendo que nós devemos fugir da imoralidade. Uma vez eu ouvi uma ilustração que eu achei fantástico. Quem já tentou matar um ratinho, né? Aqueles catitas, né? Você já... Ele corre, você tenta pegá-lo, né? E o pregador dizia o seguinte, você já viu um ratinho daquele olhando para trás, né? Na verdade, literalmente, ele foge, ele quer fugir. A ideia bíblica é essa mesmo, fuja. Foi o que fez José, quando a mulher de Potifar, sedutora, destruidora, lábios de mel, o seduziu. A Bíblia diz que, sempre imagina essa cena, José era bonito de porte e de aparência. Devia ser um bonitão, né? Alto, né? Saradão, um garotão bonito mesmo, né? E a mulher sedutora disse, meu marido está viajando. Olha, armadilha, Satanás é assim que faz, né? Meu marido está viajando. Tirou os empregados de casa para dizer o seguinte, ninguém ficar sabendo. E esse moço de Deus disse, olha, meu senhor não me privou de nada aqui em casa, a não ser a ti, que és a esposa dele. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Olha que palavra maravilhosa, só a graça de Deus mesmo, né? E ele fugiu, tentou fugir pelo menos, mas a mulher agarrou-se a ele, ficou com parte das vestes dele, para depois usar contra ele. Mas que coisa boa a gente ler a história e saber que pela graça de Deus aquele moço foi encontrado fiel. O perigo é ruína. E olhe comigo agora para os versículos 9 e 10, vejam aí a essência dessa admoestação. A essência está exatamente nessas duas palavrinhas iniciais, para que, versos 9 e verso 10. E depois lá no verso 11, as palavras atribuídas ao arrependimento tardio, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino. É alguém chegar lá ao fim da vida e dizer assim, que pena que eu não dei ouvidos, que pena que eu não ouvi. E olha aí, olha o que aconteceu comigo, olha como minha vida está terminando. Então eu queria rapidamente pensar aqui em alguns perigos da prostituição. O primeiro perigo que o texto fala é desperdício. Irmãos, vocês sabem bem, existe uma indústria que ganha muito dinheiro, a chamada indústria da prostituição. São filmes, são revistas, são apetrechos, né? São a indústria da prostituição. Olha o que o texto diz aqui nessa advertência. Para que você não entregue aos outros o seu vigor, e nem a vida a algum homem cruel. É o versículo 9 na versão NVI. Então, nós temos aqui uma série de advertências falando dos perigos, né? Com referência aqui à força da juventude. Todo mundo sabe disso. A pornografia vicia. A pornografia escraviza. A pornografia deixa marcas na vida. A pornografia desumaniza. A pornografia tira o foco da vida. E aí, lembrando Eclesiastes 11, alegra-te, jovem, na tua juventude. Anda pelos caminhos que alegram teu coração. Sabe de uma coisa, Deus te pedirá conta. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus anos e cheguem os dias dos quais dirás, não tenho neles prazer. E quando uma pessoa casada se prostitui,
Há muitas pessoas hoje vivendo isso, tem duas famílias, tem uma família oficial, tem seus filhos, tem seus negócios, mas tem uma outra família, uma outra mulher, um outro relacionamento extraconjugal, às vezes filhos fora desse casamento, outros compromissos, né? Quando alguém se prostitui, os relacionamentos, os votos, a reputação, o respeito próprio, o dinheiro, muitas outras coisas de valor são desprezadas quando há esse tipo de infidelidade. E a gente conhece histórias assim, de gente que privou a família das necessidades básicas para atender a um caso extraconjugal, um relacionamento extraconjugal. Meus irmãos, é uma palavra de Deus para nós, é uma advertência para nós, porque todos nós estamos susceptíveis à queda. Todos nós somos vulneráveis, todos nós precisamos da graça de Deus. Primeiro desperdício, depois prejuízo, porque a infidelidade cobra um alto preço. O verso 10 diz exatamente isso, não é? Caso desperdiçasse esses anos, os estranhos se fartariam dos seus bens e o seu trabalho enriqueceria a casa alheia. Tudo aquilo pelo qual uma pessoa trabalha pode perder-se em razão das exigências insaciáveis da promiscuidade. Prejuízo. Mas mais do que prejuízo, lamento. O verso 11 fala exatamente sobre isso. Para que não gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. A ideia é a seguinte: uma pessoa chegou a determinada idade da vida, no ocaso da vida, e agora desprovido daquelas coisas essenciais, olha para a vida e diz: o que foi que eu fiz da minha vida? Não tem outra opção a não ser gemer. Literalmente a palavra que aparece aqui é rosnar, é essa a ideia, como uma fera mortalmente ferida, gemer, rosnar, é essa a ideia. E por fim, uma outra consequência, ele fala do remorso. Remorso é uma coisa terrível, uma sensação de que agora é tarde demais. E nós temos uma sequência de palavras aqui que evidenciam esse remorso. A pessoa dizendo assim: como aborreci o ensino, quantas oportunidades eu tive, quantos conselhos, quantas instruções, quantas orientações, mas durante aquela fase eu aborreci, eu não dei ouvidos, não levei a sério. Como aborreci o ensino. E desprezou o meu coração a disciplina. Eu não escutei a voz dos que me ensinaram, nem aos meus mestres. Eu inclinei os meus ouvidos. E por fim, quarto lugar, dos versos 15 a 20, nós temos aqui a exaltação do casamento. O pastor Augusto Nicodemos, eu fiz até referência aqui, dia desses, a uma apostila que ele escreveu há alguns anos, quando estava aqui na primeira igreja, na sua segunda passagem, ele escreveu uma apostila sobre pornografia, definindo pornografia, assim, um trabalho muito bem feito, muito completo. Eu até separei uma parte aqui, queria pedir a permissão para ler. Ele diz assim: é importante, porém, fazer uma distinção entre erotismo e pornografia. Existe um erotismo saudável, que consiste na exploração da sexualidade dentro do casamento. O livro de Provérbios nos traz exemplo disso, e aí ele cita exatamente o nosso texto aqui, capítulo 5, de 15 a 20. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Aí diz: sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Ou ainda Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 2: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho.
Cantares 4, 10 e 11. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Cantares 7, 9 a 12. Os teus beijos são como bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, e se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Augusto diz assim: essas passagens mostram que o Senhor nos criou com sexualidade e que a mesma pode ser explorada e desfrutada dentro do ambiente do casamento. A pornografia é diferente, pois visa o excitamento sexual através da exibição de imagens explícitas de sexo, nudez e órgãos sexuais, sem fazer qualquer distinção moral ou levar em conta adultério, prostituição, lesbianismo, além de formas pervertidas de relações sexuais. Olhando para o nosso texto, queridos, depois de uma longa advertência sobre o perigo de se tornar vítima dessa sedução, de se prostituir, o mestre agora, o pai, o mentor, o discipulador, ele exalta o casamento, e ele fala do casamento com entusiasmo. Isso me faz lembrar Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, diz a palavra de Deus. O que é que a palavra está nos dizendo aqui, então? Em vez de se envolver com relacionamentos promíscuos, o jovem é instruído a viver uma vida sexualmente saudável no contexto do casamento. E é interessante essas expressões que ele utiliza aqui, essas metáforas. Vamos nos lembrar que ele está falando a um povo que vivia em uma terra árida. A água, um bem precioso, e ele usa exatamente essa figura. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Todo mundo sabe o quanto o povo de Israel valoriza a água, armazena a água, aproveita a água. Eles não desperdiçam nada, aproveitam as águas das chuvas. E você ter uma cisterna ou correntes do seu poço, então um poço era um bem valioso e um privilégio a ser resguardado. E é isso que ele está dizendo: guarde o seu casamento, seja uma bênção dentro do seu casamento. Ame a sua esposa, cuide da sua esposa, ame seu marido, cuide do seu marido. Tenha um relacionamento abençoado dentro da sua casa. Queridos, em uma época quando os casamentos são tão passageiros, são fugazes, sem profundidade, sem compromisso, a palavra de Deus continua nos ensinando, nos instruindo, nos orientando, que esse é o caminho de Deus. Então, chamar o cônjuge aqui de fonte de água era um gesto afetivo, era uma declaração de amor romântica dentro daquele contexto. E eu queria olhar para essas verdades aqui, rapidamente, algumas questões práticas sobre a honra do casamento. Enquanto a adúltera ou o adúltero destilava favo de mel, que se tornava amargo quando provado, a esposa aparece aqui no contexto do casamento como uma cisterna, um poço, que constituem fontes contínuas e abundantes de águas refrescantes. O mestre agora aplica a figura da água ao homem. Diz assim: o homem não deve, a ideia é que ele não deve desperdiçar o seu valor, o seu vigor em relacionamentos promíscuos. Antes sejam para ti somente, não para estranhos. E ele usa duas figuras. Aqui na nossa cultura não é muito romântico, né? Chamar a sua esposa, minha coça, né?
minha gazela, né? Então não é muito romântico aqui no nosso contexto, na nossa cultura. Mas olhando aí para os versos 18 e 19, vejam que esses versos enaltecem a beleza e a bem-aventurança do contexto dentro do casamento. Porque Salomão está destacando aqui 2 animais selvagens que têm relacionamentos fiéis, a gazela e a corça. Essa é a ideia, então. Por isso que ele está usando essas 2 figuras para falar sobre a fidelidade. E a pergunta é: por que desperdiçar a vida com uma mulher devassa? Lembram-se que existe aí uma cerveja que é oferecida, que o nome é exatamente esse, devassa. E geralmente as coisas começam assim, é com a bebida mesmo. Geralmente, todos os ambientes de promiscuidade são regados com a bebida. Por isso que a Bíblia faz uma advertência: cuidado, cuidado, quando o copo do vinho está muito vermelho. É uma advertência. Geralmente, o álcool, que é chamado de uma droga lícita, todo mundo sabe disso. Geralmente ele é uma porta aberta para outras drogas, né? Então nós temos aqui uma exaltação do casamento. Você é casado, meu irmão, você é casada, bendito seja o nome do Senhor. Tenha o seu casamento fortalecido no Senhor. Busque em Deus a graça, é Ele quem abençoa. Um problema básico do nosso casamento é que nós somos pecadores casados com pecadoras. Esse é o problema. Então temos problemas. Mas nós precisamos da graça de Deus. Você que está vivendo uma crise no seu casamento, e eu sei que tem sido tão comum hoje essas crises, que você busque no Senhor, em primeiro lugar, o refúgio, a graça, a orientação, mas busque conselheiros para lhe ajudarem, lhe auxiliarem. Gente que vai lhe instruir com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, para que você seja mantido fiel. Lembrando aquela palavra tão preciosa lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus é a testemunha do nosso casamento. Você que sonha em se casar, você que quer se casar, deseja se casar, que você não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Não deixe que a pressão da sociedade por um casamento lhe empurre um ímpio ou uma ímpia. Que você espere no Senhor e saiba esperar no Senhor. Eu queria concluir, queridos, e fazer uma aplicação, que está bem clara aí a parte final, exatamente, versículos 21 a 23. É a conclusão desse capítulo que eu queria aproveitar. Nós temos aqui as consequências de uma vida prostituída. Primeiro fala de um destino infeliz. O discurso termina com um destino infeliz de uma pessoa perversa. O resultado de ser cativado por um ímpio, por uma ímpia, em vez de ser embriagado pela esposa. É essa a ideia do texto, no verso 19. Né? Em vez de ter se apegado à sua esposa, foi viver um relacionamento extraconjugal, e ele diz: por que, filho meu, verso 20, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Destino infeliz. E segunda aplicação, um julgamento divino. Guarde isso. Todos os atos de uma pessoa, é isso que o texto está dizendo, todos os atos de uma pessoa, até mesmo aqueles que são praticados supostamente no mais absoluto segredo, ninguém sabe dessas coisas, estão perante os olhos do Senhor. Nada escapa aos olhos do Senhor. E Ele condena esses caminhos tortuosos, daí o julgamento de Deus. Olha que palavra contundente, versos 22 e 23. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e por sua muita loucura, perdido
cambaleia. Nossa sociedade, que tem dado as costas para o Senhor Deus, está envolta nos escândalos, né? Infidelidade conjugal, aventuras extraconjugais e outras deturpações da sexualidade, como estupro coletivo. Aconteceu agora, recentemente, no interior do Piauí. E havia menores que estavam lá, participando daquele estupro coletivo. Pornografia infantil. Que Deus tenha misericórdia, queridos, da nossa vida. Que Ele nos guarde. Isso é um assunto tão sério. Que Deus nos abençoe, Ele fortaleça os laços do nosso casamento. E eu queria concluir exatamente com as palavras iniciais do capítulo. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Agora, uma notícia maravilhosa é que Deus é poderoso para nos restaurar. Todos nós estamos suscetíveis à queda e nós caímos, queridos, caímos. Mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica, Ele nos lava, Ele nos restaura, Ele nos levanta, Ele é poderoso. Então, em nome de Jesus, não fique carregando o peso de um pecado do qual você já se arrependeu e ao qual você já confessou e crê que o sangue de Jesus já lhe purificou. Velho pastor, citando aquele texto que diz que o Senhor lança os nossos pecados no fundo do mar, ele diz que a gente deveria colocar uma placa lá, é proibido pescar. Porque se já confessamos, já abandonamos, já fomos lavados o sangue de Jesus, essa questão está resolvida. Agora eu não vou ficar o resto da vida, mas você fez isso, mas eu fiz isso. Não, se já nos arrependemos, agora a questão importante é o arrependimento. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E eu lhe digo em nome de Jesus, se você estiver sendo tentado a ter uma aventura extraconjugal, não se deixe iludir pelos lábios de mel, não se deixe iludir pela aparente suavidade do azeite, porque isso terminará em absinto, em fel, em cicuta. Que Deus lhe guarde, lhe preserve, nos preserve a todos, e que a nossa vida seja para o louvor da sua glória. Amém, queridos?